Boa noite. O tema do nosso trabalho é o tromboembolismo pulmonar. O nosso grupo é formado por mim, Daiane Cristina, Cíntia Silva, Elieneiva Licínio, Eliane Aparecida e Patrícia Carvalho. O que é tromboembolismo pulmonar? A embolia pulmonar ou tromboembolismo pulmonar é a obstrução de uma das artérias pulmonares, impedindo dessa forma a normal circulação sanguínea. A embolia pulmonar é a terceira causa de morte por doenças cardiovasculares. Fica atrás apenas das mortes por infarto do miocárdio e acidente vascular encefálico. No Brasil, não há estatísticas fortes para expor a real situação, e em muitos casos, o diagnóstico ocorre após o óbito como produto de necrópsia. Como acontece o tromboembolismo? O tromboembolismo pulmonar é um quadro grave que ocorre quando uma das veias das pernas ou da pelve se solta, viaja pelo organismo e se aloja em uma das artérias do pulmão, obstruindo o fluxo do sangue. A colega Patrícia vai dar continuidade de como acontece o tromboembolismo. Embora qualquer pessoa pode adquirir a embolia pulmonar, ela se desenvolve através de coágulo sanguíneo. Existem alguns fatores que podem fazer com que isso aconteça com mais facilidade, como a falta de atividade física. Quando se fica muito tempo parado na mesma posição, como deitado ou sentado, o sangue começa a se acumular, mas em um local do corpo, geralmente nas pernas. Na maioria das vezes, esse acúmulo de sangue não provoca qualquer problema, porque quando a pessoa se levanta, o sangue volta a circular normalmente. No entanto, pessoas que ficam vários dias deitados ou sentados, como acontece após uma cirurgia ou devido a uma doença grave, como por exemplo o AVC, têm maior risco de o sangue acumulado começar a formar coágulos. Estes coágulos podem ser transportados pela circulação sanguínea até entupir um vaso, onde se pode causar a embolia pulmonar. Como acontece a embolia pulmonar? Conforme já mencionado, a embolia pulmonar ela ocorre quando um coágulo de sangue, gordura, colágeno, parte de um tumor ou bolhas de ar dificultam a passagem de oxigênio para a área. Geralmente, estes coágulos são provenientes das veias das pernas, o que caracteriza a trombose venosa. Na maioria dos casos, vários coágulos dificultam a passagem do oxigênio, mas isso não acontece de uma vez, é um processo gradativo. E se vários se formarem de uma só vez, pode ocasionar o infarto pulmonar. Boa noite, meu nome é Eliane. Eu vou falar sobre o tema do tromboembolismo pulmonar, sinais e sintomas. A intensidade dos sintomas ATP podem variar de acordo com a porcentagem do comprometimento dos pulmões, do coágulo e com a duração da trombose. Também, se você tiver alguma doença pulmonar ou cardiovascular pré-existente. Os sintomas mais comuns do ATPE são a falta de ar, confundida muitas vezes com asma e bronquite. A falta de ar intensa e o cansaço que surge de repente vão se agravando ao longo do tempo, conforme a área do pulmão afetada. Os sinais são inchaço nas pernas ao se movimentar, suor excessivo, febre, batimento cardíaco acelerado, dores no peito ao respirar, tosse seca ou com sangue, hipoxemia, sensação de desmaio ou desmaio, pele gelada ou fria. Também é comum, nesse caso, baixos níveis de oxigênio no corpo. As pessoas podem ter sinais de dor no peito e as dores nessa região se confundem com um ataque cardíaco. Geralmente piora diante de uma tosse, um espirro ou um catarro. E a falta de ar aparece de repente e se agrava diante de um esforço físico. Por isso, sempre que existir falta de ar, dor no peito ou tosse, é aconselhável ir ao hospital para identificar a causa e iniciar um tratamento. Conhecer é a melhor forma de prevenir. 13 de outubro, Dia Mundial do Tromboembolismo.
O tromboembolismo pulmonar também é conhecido como a doença do viajante, pois os pacientes passam longos períodos sentados sem locomover os membros inferiores, aumentando assim a possibilidade de coágulos e trombos. Para a prevenção, devemos levar em consideração alguns itens, tais como utilizar meias de compressão e realizar atividade física regularmente, evitar longos períodos sem movimentação após cirurgia, parar de fumar e, se obeso, recomenda-se emagrecimento, se locomover ao realizar longas viagens de carro ou avião, verificar também histórico familiar e, no caso de mulheres, evitar os anticoncepcionais. Em caso de cirurgia, fazer uso de medicamento regularmente. Também deve-se observar dores nas pernas e procurar um médico sempre que possível. Como já vimos anteriormente, o tromboembolismo pulmonar, na maioria das vezes, é originado nos membros inferiores, e seu tratamento consiste em um uso de 3 a 6 meses de anticoagulantes, e em casos mais severos, o uso é para toda a vida, observando sempre a instabilidade hemodinâmica do paciente e rigoroso acompanhamento médico. No caso de procedimentos invasivos, temos dois tipos de cirurgia, que seriam a trombectomia ou embolectomia. Este procedimento é um catéter que é inserido na artéria pulmonar sugando o trombo, ou ainda um filtro posicionado na artéria femoral do paciente para que o trombo não prossiga seu caminho até os pulmões. Boa noite. Os cuidados de enfermagem em pacientes com TEP são verificar sempre os sinais vitais, monitorar o sistema respiratório e cardiovascular, notificar caso haja alterações, manter a oximetria de pulso e comunicar a dessaturação, realizar a escuta pulmonar e também a cardíaca. Estar atento para sinais de choque como hipotensão, desorientação, taquicardíaco e palidez. Ficar sempre atento a sinais flogísticos e verificar a punção venosa. Comunicar ao médico qualquer evento de sangramento, como epistaxe, melena e hematúria, promovendo sempre a segurança do paciente e administrar medicamentos. Após a alta do paciente, orientá-lo caso ele seja alcoólatra ou fumante. Conclusão. Neste trabalho, concluímos que a embolia pulmonar é uma doença que uma ou mais artérias pulmonares ficam bloqueadas por um coágulo sanguíneo. É a terceira causa de óbito por doença cardiovascular. Por esse motivo, necessita de um rápido diagnóstico. Este trabalho foi gratificante para o nosso conhecimento e aprendizado.